Boa noite, gente. Então, dando continuidade com as nossas reações de substituição, né? Na última aula a gente discutiu as reações SN2. Lembrando que lá nas reações SN2 a gente tinha que o que interferia na reação para a gente aumentar a velocidade da reação era o haleto ser o menos substituído possível. Quanto mais hidrogênio, mais rápida é a reação, né? E que lá a reação dependia da concentração dos dois reagentes, tanto do haleto quanto do nucleófilo. E a outra questão é que ele formava aquela isomeria invertida. Lembra do efeito guarda-chuva que eu comentei com vocês na última aula? Pois é isso, né? E aqui a gente já tem um outro tipo de reação, que é a reação SN1. Então, um haleto, a gente tem aqui um exemplo, que peguei um exemplo de um haleto terciário reagindo aqui com a água e tem a formação, então, de um álcool. Então, o tipo de produto, a função formada é muito semelhante, né? Na verdade, a mesma função que a gente está discutindo é SN1 e SN2, né? O caminho, o mecanismo que é diferente, certo? E aqui, por essa reação aqui, se a gente fosse pensar nela daquele ataque dorsal via SN2, seria uma reação muito lenta. E a gente sabe, dados experimentais, que essa reação aqui é extremamente rápida. Se ela é extremamente rápida, e por SN2 ela seria muito lenta, isso já vem falar para nós que é um outro mecanismo diferente do SN2, que é aquele ataque dorsal lá. Então é diferente disso. E se fizer uma análise de velocidade de reação, como que é feita essa velocidade? Não, taxa é mais correta, né? A gente fizer uma análise da taxa de reação, como que é feita essa análise? Você vai dobrando a quantidade dos reagentes. Se você dobrar a quantidade desse aqui e afetar a velocidade, então a concentração dele está envolvida na etapa lenta da reação. Se eu aumentar a concentração desse outro, não tem envolvimento com a reação. E essa reação aqui, para esse caso, percebeu-se que a velocidade, a taxa da reação, ela depende da concentração do haleto alquilo, ela não depende da concentração do nucleófilo. E isso deixa ela, como ela depende só de um deles, é uma reação mononuclear, uma reação de primeira ordem. Então, é uma substituição nucleofílica, e esse 1 vem de mononuclear, ou seja, uma substituição que depende apenas de um dos reagentes. Nesse caso, depende a velocidade da reação, a taxa da reação depende só de um dos reagentes. Certo, gente? Então, os fatos experimentais observados nesse tipo de reação é isso, que ela depende somente da concentração do haleto. Isso significa, então, que precisamos observar a reação na qual a etapa determinante da velocidade do estado de transição, né? Determinante da velocidade do estado de transição envolve apenas o haleto de alquilo. Então, tem que observar um mecanismo que envolve isso, a etapa lenta dependendo apenas do haleto. Quando os grupos metilas são trocados por hidrogênio, a velocidade diminui progressivamente. Então já é um mecanismo diferente, porque lá na SN2 era o contrário. Quanto mais hidrogênio, mais rápida a reação ficava. Né? E a reação produz dois estereoisômeros se o haleto for um carbono assimétrico. Se o haleto tiver um carbono assimétrico, ela vai produzir os dois estereoisômeros. Lembra lá que na isomeria, lá na RS, a gente discutindo as reações SN2, se eu tenho um isômero R e tem um ataque dorsal, a gente vai ter a produção do isômero S. Se tiver o S, forma o R, lá dá o efeito guarda-chuva, que é o isômero invertido. Lembra disso? Pelo mecanismo a gente consegue explicar todos esses fatos experimentais, né? Por que a velocidade, então, vai depender só do haleto? Porque a etapa lenta é essa etapa aqui, ó. Produzir o carbocátio. É uma reação que o mecanismo passa por carbocátio. A SN2 não, a SN2 é ataque dorsal. Lá não tem carbocátio. Lembram disso? Então, é a ligação mais fraca aqui desse componente, é mais fácil de ser rompida. Quando tem esse rompimento da ligação, então, tem a aproximação do nucleófilo, e quando o nucleófilo, então, entra em contato com esse carbocátio, aí a gente já tem a etapa lenta da reação, que é fazer o quê? Entrar, a molécula de água entra, vem uma outra molécula de água, tira um próton dessa água que entrou e ficou dessa forma protonada, né? E aí, então, por fim, a gente tem a formação do álcool. Então, sendo um carbocátion,
É lógico que se você for trocar os metil e for colocando hidrogênio, a reação vai ficar mais lenta. A gente já sabe disso, a gente já discutiu estabilidade de carbocátions, né? Então tá aqui, ó, a etapa determinante da reação é essa aqui, ó, romper essa ligação e produzir o carbocátio. Aí a segunda etapa, então, o ataque lá da água, que é aquela parte, depois a desprotonação desse grupo e por fim a formação do álcool. Beleza? Ó, o diagrama da reação aí, para a gente entender isso, que a etapa lenta, então, depende só de quebrar essa ligação, depois as outras etapas são etapas rápidas. O que depende para a reação acontecer de forma mais rápida, de forma mais efetiva, é justamente o tipo do aleto. E a etapa lenta envolve só ele. A SN2 envolvia os dois grupos, o aleto e o nucleófilo. Beleza? Então tá aqui a questão aqui de trocar os carbonos por hidrogênio. Né? Se a gente fizer essa troca de carbono por hidrogênio, a gente percebe que a reação vai ficando cada vez mais lenta. Né? Por exemplo, essa reação que é 1.200.000 vezes mais rápida do que essa reação com o aleto primário. Tá? Então, aleto de metilo, aletos metílicos, aletos primários, a gente coloca até que não ocorre esse tipo de reação com carbocátio, ou se ocorre, ocorre de forma muito lenta, né? Então, para carbono primário e metil, acaba sendo um tanto quanto inviável a reação, certo? O secundário já é bem mais lento, observem aqui. Então, a reatividade para a reação SN1, aqui já é o contrário, né? Da SN2. Da SN2, a linha a gente podia trocar aqui o mais reativo por menos reativo, né? Fazer essa troca. Por que disso? Porque a gente já sabe que carbocátion terciário são mais estáveis que carbocátions secundários. Certo? Carbocátions secundários, que são mais estáveis que carbocátions primários. Para efeito aqui da nossa disciplina, a gente vai considerar que participa da reação SN1 o carbono terciário e o carbono secundário. Beleza? Por causa dos intermediários formados. Se for um intermediário muito instável, igual o carbocátion primário, carbocátion metílico, esse diagrama aqui da reação, a energia de ativação seria muito grande, inviabilizando a reação. Então. E a questão dos isômeros invertidos? Né? Os isômeros invertidos não, a formação de dois estereoisômeros. Se vocês perceberem aqui esse desenho, esse tracejado aqui entrando no slide, né, entrando aí dentro do celular, dentro do computador, dependendo do meio que você estiver utilizando, e essa cunha cheia saindo, né? Então a gente tem como se fosse assim, ó, depois que forma o carbocátion, ele tem uma configuração planar, né? Uma configuração planar. E quando ele está com a configuração dessa forma, ele fica sujeito ao ataque de ambos os lados. Se atacar de um lado, se for um carbono assimétrico, né? Se atacar de um lado, vai formar um carbono quiral, um composto S, né? Dependendo do grupo, continua sendo quiral, continua sendo assimétrico. Forma um R, e se entrar do outro lado, forma um S. Então aqui eu coloquei de forma genérica isso para vocês, tá? Se entrar aqui a água de um lado, ó, eu coloquei as ligações voltando para o lado contrário, de onde que entra, né? E aí, retornando à forma aqui de um tetraedro do carbono, né? sp3. Então, a gente tem essa formação desse composto aqui, com as ligações voltadas para esse lado. Nesse outro exemplo que eu dei para vocês, entrando do outro lado, eu já coloquei as ligações dobrando, voltadas para o lado oposto, né? Então, entra de um lado, as ligações vão para o lado oposto. E aí, a gente já tem uma outra configuração diferente, né? Lembra que eu falei para vocês a questão das mãos? Elas são imagens uma das outras, mas não são a mesma coisa. A gente não consegue sobrepor elas. E a questão dessas moléculas também é a mesma coisa, né? A gente não consegue sobrepor elas. Se a gente tiver formado aqui, então, eu tinha um isômero R antes, né? Se for o R, estou dando só como exemplo. Dependendo de onde que foi a entrada, e esse aqui é um carbono assimétrico, então ele tem os 4 grupos diferentes, né? São 4 grupos diferentes. Depois que forma o carbocátion, pode ter a formação tanto da isomeria retida,
que é essa, né, com a mesma configuração, olha aqui, ó, mesma configuração que manteve, que é a retida, e a isomeria invertida, que é a outra. Então pensa bem, gente. Qual que é a viabilidade prática disso? Se eu tiver um carbono assimétrico, trabalhar com uma reação SN1, vou ter a formação de dois compostos muito parecidos, mas que têm funções, podem vir a ter funções biológicas, funções farmacológicas diferentes. Eu já dei o exemplo para vocês, né? O aspartame, por exemplo, um dos isômeros dele causa o sabor doce, o outro já causa o sabor amargo. Então, imagina você produzir uma reação dessa, sintetizar dois isômeros, um com a configuração R e o outro com a configuração S, na hora de separar isso. Gente, não é fácil, né? Aí já tem técnicas usando agente de resolução, já são técnicas mais avançadas de separação da mistura. Porque o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição deles é muito próxima, são compostos muito parecidos, né? Que apesar de serem parecidos, são diferentes, têm efeitos diferentes, né? A questão lá da talidomida, do fármaco que no começo foi utilizado contra o enjoo em mulheres grávidas. O outro isômero dele, se eu não me engano, o isômero, acho que o efetivo era o S para tirar o vômito e o R, ou o contrário, tá? Mas aqui não vem ao caso. Vem ao caso o seguinte, que um dos isômeros, ele tinha essa função farmacológica e o outro já tinha função teratogênica, que é causar má formação no feto. E isso daí trouxe muito problema até o pessoal conseguir, então, avançar na síntese, conseguir sintetizar fármacos com um tipo só de isômero, né? E não com essa mistura. Então, isso aqui, se a gente for ver uma mistura SN1, isso aqui é uma inviabilidade da reação, né? Uma das críticas aí da reação de produzir. Você fala assim, quais que são as desvantagens das reações SN1? Uma das desvantagens é que, se você estiver trabalhando com carbono assimétrico, tem a possibilidade, vai ocorrer, né? Não é que tem a possibilidade, vai ocorrer a formação de mais de um isômero. E se você forma mais de um isômero, a separação, igual eu já ressaltei aqui, é uma separação mais dispendiosa, né? Que deve ser evitada, beleza? E aí, fatores, então, que afetam a velocidade de uma reação SN1. Eu coloquei aqui para vocês, ó. O grupo abandonador, qual que tiver o grupo melhor para abandonar, a reação vai ser mais rápida. E aí eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava discutindo a força das ligações, que átomos com tamanhos parecidos formam uma ligação muito forte. A interpenetração de orbitais é muito efetiva e essa ligação é difícil de quebrar. Lembra lá o exemplo que eu dei com vocês? De uma pititinha, um jogador de basquete, a ligação vai ser mais fraca. Agora, dois do mesmo tamanho, ligação mais forte. Então, se a gente pegar aqui, ó, vou pegar os exemplos extremos, o carbono e o iodo. O carbono tem duas camadas, o flúor duas camadas, o carbono duas camadas, o iodo 5 camadas. Então ele é bem maior do que o átomo de carbono. Essa ligação que é mais fraca. Ela vai romper com maior facilidade e o iodo vai conseguir ficar com o par de elétron lá da ligação. O carbono fica na saudade, vira um carbocátion, né? Lógico que isso aqui vai estar ligado com outros grupos, né? Eu coloquei aqui, mas isso está ligado com outros grupos, certo? E aí, quando rompe essa ligação, a gente já revisou isso, a gente revisou a cisão homolítica e cisão heterolítica, e a cisão heterolítica ela é facilitada, né, nesse caso aqui, bem facilitada, pela diferença aí, pela forma que essas ligações são formadas. Se eu tenho átomos grandes, eles vão ser grupos abandonadores melhores. Então, melhor grupo de saída aqui é o iodo, depois do Br, depois do Cl, depois do flúor. Beleza? Ligação mais forte que a ligação do flúor e a mais fraca a ligação com o iodo. Beleza? Reatividade relativa, então. O mais reativo vai ser aquele que estiver ligado com o iodo. O menos reativo, o haleto ligado com o flúor. Certo?
Uma coisa de carbônica, viu carbocátion, a gente tem que lembrar. Eu trouxe isso aqui para relembrar, a gente já viu isso, né? Mas lá em reações de alcenos, mas aqui eu trouxe isso para a gente relembrar, que é o tal do rearranjo. Pode ocorrer o rearranjo. Isso, gente, ó, eu peguei aqui um exemplo de um carbono secundário. O carbono secundário ele pode ocorrer tanto SN1 quanto SN2. E ele que vai ser o nosso foco de estudo das próximas aulas, né? Vai ser os aletos secundários. O exemplo desse aleto aqui, se você tem uma condição de reação, olha aqui, ó, o SN2 é o mecanismo de aproximação. Na mesma posição que estava o BR, foi substituído por uma hidroxila, formando um álcool, certo? Ah, mas e se tiver em condições que ocorram a SN1? Aí você já tem a formação de um carbocátion. Aí quando forma um carbocátion, você tem que ver na molécula se tem carbono terciário ou quaternário. Nesse caso, tinha um carbono terciário. Nesse carbono terciário tem um hidrogênio. Onde tem carbono terciário, ocorre o rearranjo de hidrogênio. Aqui no livro, que é o livro que a gente usa, da Paula Bruist, fala que é rearranjo de hidreto, rearranjo 1,2 de hidreto. Então, o hidrogênio muda de lugar, né? Aí a seta de rearranjo é essa que a gente já viu, né? O hidrogênio muda de lugar, forma um carbocátion terciário muito mais estável do que o secundário. Ele está numa posição desconfortável aqui, ele mudou para uma posição mais confortável, e essa mudança é o tal do rearranjo. O hidrogênio mudou de lugar na molécula, né? Rearranjou. E aí sim, quando a gente já tem um carbocátion terciário, a reação então é favorecida e tem a formação de um álcool na posição diferente. Então, olha só tanto que isso aqui é interessante. Você tem o mesmo aleto, de acordo com as condições da reação, você pode direcionar para o tipo de produto. Ou você forma 3-metil-2-butanol ou 2-metil-2-butanol. Beleza? E mais uma aqui, mais um exemplo, também tirado do livro da Paula Bruist. A gente tem aqui um aleto, e do lado aqui desse aleto a gente observa um aleto secundário, e ele tem um carbono quaternário agora. Ele não tem um carbono terciário, ele tem um carbono quaternário. Aí pode ter um rearranjo de um grupo metílico, que é o rearranjo metila. E aí, se for em condições de SN2 que não tem carbocátion, é igual aquele discutido anteriormente, forma um álcool não, na própria posição aqui que o bromo estava. Ah, o bromo estava nesse carbono? Sim, então continua sendo nesse átomo aí que vai ter a troca, a substituição dos grupos funcionais. Saiu aleto, entra álcool. Beleza? Essa é a substituição, né, do grupo funcional. Nessa outra situação, a gente já tem aqui um carbocátion, né? Aí já é condições SN1, e aí toda vez que tem um carbocátion, você olha para a molécula e vê se tem carbono terciário ou quaternário. Nesse caso, tem um carbono quaternário, e esse grupo metílico, então, migra, troca de lugar. Um carbono secundário é bem menos estável que um terciário. Quando ele faz isso, ele ganha estabilidade, então ele abaixa a energia de ativação, né, para a reação acontecer. O intermediário que já está estabilizado, então a hidroxila entrou numa posição diferente da do BR. É uma outra questão aí de reações SN1, é a possibilidade de rearranjo, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso, sempre considerar isso numa reação SN1. Certo, gente? Então, vou deixar um exercício para vocês treinarem um exercício SN1 para discutir, alguma coisa aí para pesquisar, certo? E aí na próxima aula eu vou mostrar um exemplo de reações biológicas para vocês e fazer alguns exemplos de exercício. Gente, muito obrigado, boa noite para vocês e até a próxima aula.